Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula, vamos dar sequência ao nosso processo chamado fisiologia vegetal, ou o conceito fisiológico, né? Físio, né? Que envolve todas as reações, os metabolismos de um vegetal. E vocês veem aqui que eu sempre faço correlação com o animal, né? São processos diferentes em termos, porque as reações químicas são semelhantes, tá? Não muda muito, né? Muda alguns fatores, muda algumas condições, tá? Mas vamos lá. Resumo da transpiração, condições que favorecem a transpiração. Vocês já estão craques em saber, né? Então, alta luminosidade. Então, muita luz faz com que a planta absorva muita energia e aí ela demande muito CO2 e muita água para fazer fotossíntese, né? Então, isso vai fazer com que, por turgidez, os estômatos se abram, né? E há também maior transpiração. O estômago vai se abrir. Por quê? Por causa dos processos de entrada dos íons de potássio, né? Baixa luminosidade. À noite, os estômatos se fecham, né? Então, nós vamos ter menor transpiração, né? Tá? Durante o dia ela é muito maior, claro, porque tem muito mais calor, muito mais luz, então muita mais liberação de água, mas à noite nós temos também aí um processo de liberação de CO2, durante o dia libera-se mais oxigênio, né? Alta concentração de CO2 no mesófilo, o estômago se fecha, né? E tem menor transpiração. Então, quanto mais aberto o estômago, maior a transpiração. Quanto mais fechado o estômago, menor a transpiração, né? Baixa concentração de CO2 no mesófilo. O estômago permanece mais aberto, né? E tem maior transpiração, né? Claro, quanto mais aberto o estômago, mais ele vai perder água aí, tá? Mais vai haver exudação de água aí, tá? Disponibilidade alta de água para a planta. Faz então que o estômago fique aberto e haja maior transpiração. Disponibilidade baixa de água para a planta. O estômago fica fechado e é menor a transpiração, tá? Água, né? Então aqui nós temos uma figura. Então esse quadro eu só estou repassando porque a gente já falou sobre ele. É para vocês, é aquele quadro, é aquela dica que vocês vão colocar num papelzinho e vão fixar na parede de vocês e vocês vão lembrar sempre: luminosidade, né? Concentração de CO2, água, disponibilidade da água, né? Se tiver mais água, o estômago vai se abrir. Se tiver menos água, o estômago vai se fechar por até uma necessidade, tá bom? Então, aqui na imagem, nós temos a saída de água, a entrada de carbono, né? O núcleo das células guardas, as clorofilas, né? Os cloroplastos, e aí dentro dos cloroplastos nós temos clorofila, o ostíolo, né? E a epiderme das células guardas. Ok, pessoal? Tá bom? Então, fatores que influenciam na transpiração, dando continuidade, além da água, da luz e da concentração de CO2, que atuam de forma direta no mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, outros fatores podem determinar esse aumento ou decréscimo da transpiração, tá? Como, por exemplo, umidade do ar. Então, se o ar estiver muito úmido, como eu falei para vocês, em período de muita chuva, a planta vai fechar os estômatos, né? Para não absorver tanta água. Ela não precisa de tanta água. Temperatura, muito frio, muito calor, vai fazer com que o estômago abra mais, feche mais, né? Ventos, correntes de ar, né? Então, o ar acaba fazendo uma movimentação, levando calor, trazendo frio, né? Isso também afeta. Espessura da cutícula, então,
Plantas xerófitas de ambientes muito secos têm maior cutícula para evitar perda excessiva de água. Plantas umbrófilas ou hidrófilas, que estão em ambientes com muita água, têm uma cutícula muito fina, delgada, para justamente permitir que saia mais água quando houver excesso de água, né? Superfície da folha, o tamanho da folha, né? Então, se vocês olharem as xerófitas, lembrar aqui das aulas sobre caule e folha, muitos espinhos, muitas folhas se transformam em espinho para evitar a perda excessiva de água. Então, o espinho tem uma superfície de folha muito menor do que uma folha, por exemplo, de uma Eva e Adão, né? de uma Vitória Régia, de árvores folhosas aqui das zonas tropicais, né? Se vocês olharem no quintal de vocês, vocês vão ver grandes plantas com grandes folhas, né? Ou pequenas plantas com grandes folhas, né? Isso tudo para aumentar a sua síntese, né? Disposição e localização dos estômatos. Onde os estômatos estão? Em cima da folha, do lado da folha, embaixo da folha, né? Ou do limbo da folha. E pelos, presença de pelos, tá? Então, o fator, vamos lá, umidade do ar, né? A transpiração é inversamente proporcional à umidade do ar. Então, inversamente proporcional. Significa que quanto maior a umidade, menor a transpiração. Quanto menor a umidade do ar, maior a transpiração, tá? Lembra, novamente, processo osmótico, equilíbrio osmótico, meio hipertônico, hipotônico, né? A perda se dá da passagem de um para o outro, do hipotônico para o hipertônico, né? Tá? Quanto mais umidade relativa do ar, menor a taxa de transpiração da planta. Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a taxa de transpiração da planta. Então, a temperatura tem um processo diretamente proporcional. A umidade do ar, inversamente proporcional, tá? Aqui nós temos novamente o exemplo, né, das células túrgidas que fazem a abertura do ostíolo, então chama-se de estômato aberto. Aqui a perda de água ou a perda de vários elementos que fazem com que as células guardas percam a sua turgidez e o estômago se feche, né? Ventos, correntes de ar aumentam a transpiração, né? Claro, porque passa mais ar, então esse ar faz com que a superfície da planta se resseque mais rapidamente, né? As mudanças de ar levam com elas também mais temperatura e mais elementos que fazem com que a superfície da planta se seque, né? Tá? Isso faz então com que aumente a transpiração. Espessura da cutícula, eu falei para vocês das plantas xerófitas, né? Das plantas umbrófilas e das plantas higrófilas, né? Tá? Quanto mais espessa for a cutícula, menor a taxa de transpiração, tá? Superfície da folha, quanto maior a superfície da folha, maior a quantidade de transpiração. Por isso que eu falei das xerófitas, que tem os espinhos que se tornam pequenininhos, fechadinhos, e aí evitam a transpiração ou a perda da água nesse ambiente salino, dos cactos, por exemplo, né? Tá? Então aqui umas imagens microscópicas para vocês dos vacúolos, né? Com as células guardas, né? Com o seu ostíolo, um ostíolo aberto, um ostíolo fechado, ok? Então, isto a gente está vendo porque que ele é provocado, né? Pela concentração de CO2, pela luminosidade, pela quantidade de água disponível e por alguns outros fatores, né? Como luz, temperatura, correntes de ar, espessura da folha, espessura da cutícula da folha, tá? Então, quanto maior o limbo da folha, maior será a taxa de transpiração da planta, né? Tá? Disposição e localização dos estômatos. Então, onde os estômatos estão?
Se a planta tem uma folha assim, e a luz bate aqui, e a gente sabe que quanto maior a taxa de luminosidade, maior a taxa de transpiração. Você acha que a planta que quer preservar a sua água, que quer manter a sua água, vai ter mais estômatos na superfície diretamente afetada pela luz? Não, né? Ela vai para a parte inferior da folha, que aí tem um controle melhor, né? Tá? Então, algumas plantas apresentam estômatos muito próximos uns dos outros. Com isso, a umidade aumenta no ambiente que as envolve e a transpiração diminui. O efeito chicote, né? O efeito rebote, que a gente chama. Então, os estômatos se aproximam na planta e aí, como eles estão respirando mais, eles liberam o quê? Eles liberam o vapor da água, eles liberam água. Então, imediatamente na superfície da planta, aquele ambiente está mais úmido do que o outro ambiente longe da planta. Então ali é como se fosse uma redoma, como se fosse uma cúpula de proteção da planta, porque como o ambiente está mais úmido, o estômago se fecha, lembra? Umidade do ar inversamente proporcional à abertura do estômago ou à taxa de transpiração. Quanto mais úmido o ambiente, menor a taxa de transpiração, né? Com isso, isso é uma estratégia da planta para evitar a perda de água. Com isso, a umidade aumenta no ambiente que os envolve e a transpiração diminui. Verifica-se ainda situações nas quais os estômatos se localizam na face inferior da folha, que eu já falei para vocês, onde a intensidade luminosa é menor, ou os estômatos são protegidos por dobras das folhas. As folhas às vezes se dobram, né, justamente para evitar a exposição dos estômatos para a luz, né? Em xerófitas, plantas de clima seco, os estômatos se localizam nas cavidades denominadas criptas, isolados da ação do calor e do vento. Então, os estômatos estão lá dentro das criptas, que são cavidades onde elas têm uma proteção por pelos, por espinhos, e aí os estômatos têm menos contato direto de luz, né? Porque lembra, ambiente xerófito com pouca água tem muita luz, tem muita luminosidade, então tem um excesso de energia fotolumínica, né? Ou luminosidade, né? Ou luz oriunda do sol, né? E aí isso faz com que as reações metabólicas aumentem, tá? Pelos podem diminuir a transpiração ao impedir a evaporação. Então, algumas plantas têm nas suas superfícies das folhas alguns espinhos ou pelos para justamente evitar essa perda muito grande de água, né? A transpiração, tá? Então aqui novamente nós temos uma estrutura do estômago aberto e o estômago fechado, né? Então o ostíolo está fechado, célula guarda flácida, murcha, né? Com pouca pressão, né? Então saiu daqui os íons potássio e saíram daqui a água também e a planta acabou ficando mais murcha. Nesta aqui, as células guardas estão túrgidas, com muito mais água, com muito mais potássio, né? Então, novamente, vem as células da epiderme, o estômago, o cloroplasto, que está dentro das células guardas, com suas clorofilas, fazendo as ações e reações de fotossíntese, né? Tá? Então, as células guardas estão túrgidas, então exercem grande pressão sobre as outras células, e isso faz com que então o estômago se abra, ou o ostíolo se abra. As células possuem núcleos, né? Lembrem, são células nucleadas, vacúolo, né? Que reserva a água, guarda a água, parede celular fica mais grossa e a parede celular mais fina, uma interna e uma externa, né? Tá? Então, assim nós temos nossa estrutura nesse conjunto celular do estômago, tá? Alguns métodos utilizados para demonstração da transpiração. Então,
simplesmente colocamos uma redoma, façam isso. Pegue uma plantinha e coloquem sobre ela um vidro, tá? Vocês vão ver que de um dia para o outro aquele vidro vai estar cheio de bolinhas, ou podem colocar um plástico, né? Isso demonstra que aquele O2 liberado pela planta, ao ter contato com uma superfície, ele vai se condensar e vai se unir às moléculas de hidrogênio do ar e vai formar gotículas de água. Isso acontece na nossa casa, isso acontece dentro do nosso carro. Quando nós estamos com os vidros todos fechados, nós estamos respirando muito, né? E tem plantas, às vezes, dentro das nossas casas, e vai haver, então, um excesso de liberação de O2, que vai se unir com o hidrogênio e vai formar gotículas de água. Então, a transpiração pode ser demonstrada por alguns métodos. Encerramento de uma planta em uma campânula de vidro, como eu falei agora para vocês, é possível notar depois de algum tempo o embaçamento e a formação de gotículas de água provenientes da respiração. É a água que sai da planta? Ah, sim, sai alguma coisa de água, mas lembrem-se que na fotossíntese sai O2, sai oxigênio, que também em contato com o hidrogênio que está aqui neste ar, vai se juntar e vai formar gotículas de água. Então nós vamos ter o vapor da água se condensando e formando gotículas de água, quando contata essa superfície, e os próprios oxigênios que vão se unir aos hidrogênios e também vão formar água. Tá? Então, utilizando um aparelho denominado potômetro, neste aparelho, uma planta é colocada em uma extremidade de um tubo contendo água. Então, olha aqui, a planta fechada por uma rolha, ela tem contato, o ramo dela tem contato com um tubo onde tem água, tá? Na outra extremidade, conecta-se um pequeno tubo contendo água e uma pequena bolha de ar em seu interior, tá? Ao transpirar, a planta absorve a água, então vai absorver a água daqui, porque ela vai estar respirando, ela vai estar precisando de água, isso é uma função da raiz, né? Lembre, a raiz faz isso, ela tira a água de um ambiente levando para as plantas, né? Tá? E aí, então, nesse experimento existe uma bolha, que é a letra C, e essa bolha vai ser carregada para lá e vai deslocar numa régua graduada, e aí você mede pela régua e você determina a taxa de fotossíntese, né? Então, ao transpirar, a planta também absorve a água, fazendo a bolha se deslocar, o que indica que o volume de água é perdido na transpiração, né? E isso vice-versa. Então, essa água é absorvida, mas essa água também pode ser perdida, né? Para lá e para cá, tá? Ok? Certo? E aí nós vamos então saber a taxa, né? A taxa de transpiração de água que saiu. A gente vai saber o quanto saiu de água, o quanto teve de transpiração, a síntese da transpiração, pela distância da bolha percorrida, tá? Ok? Cortando-se uma folha e fazendo com que ela seja pesada em curtos intervalos de tempo, esse é um outro procedimento para avaliar a transpiração, tá? Para se comprovar, para se perceber a transpiração num vegetal, né? Pode-se observar que ela diminui de peso proporcionalmente à perda de água. A princípio, a perda de água é grande e, à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo até estabilizar. Isso ocorre porque, no início do procedimento, os estômatos estavam abertos, acarretando uma grande perda de água, tá? A princípio, a perda de água é grande e, à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo até estabilizar. Lembra que eu falei para vocês? Coloca uma planta num ambiente com pouca água, ela vai começar a perder muita água, até um momento que aquela célula, o estilo, células guardas vão se fechar. E aí vai diminuir, então,
a taxa de transpiração. Então, vai diminuir a quantidade de água que sai da planta, né? Tá? Nesse caso específico, como ela foi cortada, ela tem outras células em contato com o ar e aí ela também vai perder água por ali, certo? Isso ocorre porque no início do procedimento os estômatos estavam abertos, acarretando uma grande perda de água. Porém, com o passar do tempo, os estômatos vão se fechar porque as células guarda se tornam murchas pela saída do potássio e depois pela saída da água, né? E aí, gradualmente, até não se verificar mais a transpiração estomática. Lembra? Eu falei para vocês do corte. Então, no estômago não sai mais água, mas a planta está perdendo água para as suas outras células. A partir deste ponto, a transpiração passa a ser exclusivamente cuticular pelas outras células, tá? Então, aqui nós temos um esquema da taxa de transpiração. Ela é alta com os estômatos abertos, né? E chega um ponto em que os estômatos se fecham, as células guarda se tornam murchas, flácidas, e a partir daqui, então, a taxa de transpiração é muito pequena, continua havendo, sim, até a planta secar, a gente sabe que um vegetal seca, né? Certo? Mas é porque aqui nesta parte de B a C, nós temos somente respiração cuticular. Assim, não gosto de usar o termo somente, mas algum pouquinho dos estômatos pode ter, mas a grande quantidade de respiração é cuticular, é do contato das células com o ar, né? Isso nos chama a atenção do que também, né? Então, aqui nós tínhamos a estomática, né? Estomática, então ela era bastante intensa, saía bastante água, na cuticular é bem menor, é bem pouca. Isso chama-se a nossa atenção para isso, de que a grande quantidade de transpiração se dá quando os estômatos estão túrgidos e abertos, ou o estíulo ainda está aberto. A partir do momento que os estíulos se fecham, a grande quantidade de transpiração se dá pela cutícula, mas ela é a taxas pequenas, a taxas muito pequenas, tá? Então vamos ver a condução da seiva, né? A condução da seiva, o sistema de transporte ou condução de seivas, se dá através da planta e é formado pelos tecidos do xilema e do floema. A gente já falou isso lá em citologia vegetal, quando nós falamos que o xilema, então os pelos, né, os pelos radiculares absorvem água e sais, e aí no transporte horizontal chegam até o xilema, e essa é a chamada seiva bruta, é transportada para o alto da planta, certo? Ok? Então, isso é feito através dos vasos no cilindro central, chamados de xilema. Depois são processadas, essa seiva é processada, é transformada em seiva elaborada e volta para ser distribuída por toda a planta, para manter as taxas de vida da planta, as metabólicas da planta, para toda a planta. Então, chega até lá embaixo de novo, né? Até onde a planta precisar. Ok? E aí vem pelo floema, tá? Ou liber. O xilema também é chamado de lenho, por isso que a madeira é chamado de lenho também, né? Tá? E a gente chama de lenha, né? Muitas vezes a gente chama de lenha. Ah, vamos pegar uma lenha aqui para fazer um fogo, né? Por que que é lenha? Porque é um lenho, né? Tá? É um xilema. Vocês podem impressionar seus familiares e seus amigos sem querer ser aquele nerd, diz assim, não, vamos pegar uns xilemas ali para fazer um fogo, porque o xilema ele é mais duro e ele tem maior poder calorífico que o floema, tá? Tal sistema só é verificado nas plantas vasculares ou traqueófitas, que compreendem pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, as plantas ditas superiores. Deixa eu fazer um adendo. O xilema tem maior poder calorífico até um certo ponto, porque a gente sabe que algumas plantas, depois de uma certa idade, começam a degradar o seu xilema, né? E aí elas vão ter menor poder calorífico, tá? Então, tudo é relativo, vocês têm que
entender sempre, usar do raciocínio para responder uma questão de biologia. Condução da seiva. Através do xilema é conduzida a seiva bruta, né? Composta de águas e sais minerais absorvidos do solo por meio das raízes. Pelo floema é conduzida a seiva elaborada ou orgânica, composta por água e substâncias orgânicas, em grande parte produzidas pelo processo de fotossíntese verificado nos tecidos clorofilados. Já falei muito disso lá em produção, em citologia vegetal, produção de seiva, seiva bruta, seiva elaborada. Já falei na aula anterior e estou falando aqui, e agora estamos lendo aqui junto desse processo. Então, isso vocês não podem mais errar, hein? Não errem nunca mais. Seiva bruta, xilema. Fotossíntese transforma sais e água em seiva elaborada que volta pelo floema, tá? Floema é tecido vivo, xilema já é um tecido morto, já está lignificado, já não tem mais uma função de produção de energia, ele tem uma função de sustentação e de condução da seiva bruta. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente termina aqui essa aula de hoje, né? E eu só estou trabalhando um conteúdo que é a absorção, condução da seiva, que nós vamos falar nas próximas aulas, só para dar esse gostinho para vocês. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!